Vídeo para dar uma noção para vocês por que a gente diz que quando um campo vetorial pode ser escrito como gradiente de uma função escalar, a gente chama esse campo de conservativo. Da onde que vem essa denominação? Então tá, vamos lá. Então a gente escreve sempre que se f é conservativo, isso é uma definição, né? Então eu posso escrever f como o gradiente de uma certa função escalar, tá? Bom, daí da onde que vem isso? Primeiro vamos pensar assim, vamos imaginar então que F é um campo de forças. Da onde vem essa história toda? Bom, tá, se F é um campo de forças, o que que significa a integral de F sobre um caminho C que vai de um certo ponto A até um certo ponto B? O que que seria essa integral de F dr? Qual que seria o significado dessa integral de f dr? Então, vamos lá. Então, da física básica, né, a gente ouve aquela frasezinha, né? O trabalho é força pelo deslocamento. Tenho certeza que vocês ouviram isso em alguma aula de física, né? E, bom, isso aqui é exatamente essa frase aqui. Eu tenho aqui a força, né? Se F é um campo de forças, eu tenho aqui a força. Escalar dr, ou seja, eu estou olhando em todos esses pedacinhos da curva aqui. Força por deslocamento, estou somando todas as contribuições ao longo da curva, né? Então, na verdade, aqui eu estou calculando o trabalho. Trabalho de quê para quem? Eu estou calculando o trabalho que o campo de forças exerce. Exerce para quê? Exerce para deslocar uma partícula ao longo de C. Então tá. Então, essa é a interpretação física dessa integral de f escalar dr, né? A integral de linha de f dr ao longo de C. Tá, muito bem. Mas, por outro lado, né? Essa integral, e daí essa integral aqui, né? Se a gente tem que f é conservativo, essa integral aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, né? Ele vai ser simplesmente essa função f de b menos f em a, tá bem? Bom, agora, por outro lado, o que a gente tem? Por outro lado, né? Qual que seria o trabalho do campo de forças para deslocar uma partícula, digamos, de massa m ao longo de C? Faltou ao longo de C aqui. Ao longo de C. Qual que seria o trabalho exercido pelo campo de forças? Bom, a gente também aprendeu, né, que força, essa força aqui, é igual a massa vezes aceleração, certo? E daí, no caso, isso aqui, então, seria m R duas linhas de t. Se essa partícula m, ela tá se movendo sobre C, R de t com, digamos, a velocidade impressa por esse caminho, né, dado por esse R de t, então eu tenho que massa e aceleração vai ser R duas linhas de t. E daí, somando todas ao longo de toda a curva, as variações infinitesimais, eu vou ter, então, a integral de m, R duas linhas de t, escalar dr, tá? Agora, quem que é esse escalar dr? É simplesmente R' de t, dt, né? Então, eu vou ter a integral de R duas linhas, escalar R' de t, e eu posso reescrever isso aqui como a integral de 1/2 de m, a derivada com respeito ao tempo, de R' de t por R' de t, dt. Da onde que vem isso? A regra do produto. Se eu copio o primeiro, derivo a segunda, fico com R' duas linhas, né? Daí no próximo, derivo, copio, vou ficar com dois termos R' duas linhas. Esse 1/2 é para compensar que eu tenho esses dois termos e aqui eu tenho um só. Enfim, daí pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui então vai ficar 1/2 de m módulo de R' de t ao quadrado, né? Calculado de A até B. Em outras palavras, isso aqui seria a velocidade.
a velocidade escalar ao quadrado. Em outras palavras, eu tenho aqui 1/2 de m, a velocidade ao quadrado, eu tenho aqui a variação da energia cinética. Se eu denotar por K essa energia cinética, né, então isso aqui vai ser K em B menos K em A. Tá, então chegamos pelo menos em alguma coisa de energia aqui. Agora, desse lado aqui, né, se eu for... E isso aqui vai ser igual àquilo lá, né, porque eu tô indo aqui tudo com uma relação de igualdade. Então, por outro lado, né, a gente chegou aqui, essa integral, que também é o trabalho, é a diferença da função potencial, de B menos A. Daí agora a gente define que a energia potencial vai ser menos essa função F, certo? E se essa energia potencial vai ser menos essa função F, eu vou poder reescrever isso aqui como P de A menos P de P. E isso aqui vai ser igual, essas duas coisas elas são iguais, certo? Então, juntando essas duas coisas, eu vou ter aqui P de A menos P de B, que é o negativo da variação da energia potencial, vai ser igual a variação da energia cinética. Bom, se eu ajeitar os termos aqui, eu posso escrever aqui K de A mais P de A vai ser igual a K de B mais P de B. Essa aqui é a energia total em A e essa aqui é a energia total em B. É a energia total em T igual a A. E a energia total em T igual a B. Ela não mudou, ela se manteve constante, ou seja, a energia foi conservada. E é por isso, então, que a gente chama que esse campo aqui é conservativo.